Tá filmando. Ok, boa noite, pessoal. O nosso TCC é sobre as dificuldades que os adultos enfrentam ao aprender uma segunda língua. Nós, como professores de inglês, verificamos que, às vezes, as pessoas têm a tendência a falar que, quando criança, é mais fácil aprender inglês do que quando adulto. Então, nós decidimos verificar, fizemos uma entrevista com algumas pessoas para verificar se é verdade ou não. Bem, então, como acabei de salientar, nosso objetivo principal era realmente verificar se realmente é mais difícil para os adultos aprenderem inglês e quais são as maiores dificuldades enfrentadas por eles no aprendizado de uma segunda língua, no nosso caso, o inglês. Quanto à metodologia de pesquisa, nós, enquanto grupo, definimos um tema, que seria essa dificuldade, né? Elaboramos um questionário com perguntas quantitativas e qualitativas. Esse questionário foi aplicado numa escola particular de inglês e, em conjunto, analisamos os dados e fizemos uma pequena discussão quanto a isso. Bem, vamos começar com o nosso questionário, então. Então, aqui nós vamos demonstrar quais foram as perguntas e quais foram os resultados que nós encontramos para depois a gente poder fazer um fechamento com a discussão. Então, a primeira pergunta era em relação à idade, né? Nós focamos a pesquisa em adultos, então perguntamos com que idade o entrevistado começou a estudar inglês em cursinho de inglês particular, né? Não contando o ambiente escolar. Então, a gente pode perceber que a maioria tem entre 20 e 30 anos, ou seja, 90%, né? Depois os 7% de 31 a 40, 3% de 41 a 50 e acima de 51 anos, então a gente não teve ninguém. Então a gente pode perceber a partir desse gráfico que a maioria tem entre 20 e 30 mesmo. A segunda, nós perguntamos a escolaridade, achamos importante saber qual é o grau de escolaridade do entrevistado, até para fazer uma relação com o curso de inglês. Então, aí 36% dos entrevistados possuem curso superior, né? 32% já com graduação ou pós-graduação ou algum tipo de especialização. E a minoria é 6% ensino fundamental e 26% ensino médio. Então, a gente pode perceber que a maioria dos entrevistados ou é curso superior ou é especialização em alguma área. E a terceira pergunta se tratava do tempo que a pessoa está estudando inglês. Então, aí a gente pode perceber que o público que a gente mais atingiu são, no caso, iniciantes, menos de 1 ano, né? 18 dos entrevistados estudam há menos de 1 ano. 2 entre 1 e 2 anos, 2 entre 2 e 3 anos e mais de 3 anos, 9. Né? Mas mesmo assim, ainda os com menos de 1 ano foram os que tiveram mais, a gente atingiu mais essa pesquisa. Acho que é engraçado que na questão anterior diz que o maior número de pessoas que estudam há menos de 1 ano. Acontece muito o pessoal começar o curso e encontra uma dificuldade ou outra e acaba desistindo. Então, querendo ou não, quem está mais tempo, o maior número de alunos são os que estão há menos tempo. E não querendo fazer discriminação nenhuma, né? Mas tinha outra pergunta que comentou do grau de escolaridade. A gente nota que o pessoal com o menor grau de escolaridade é a minoria, buscando inglês. Talvez porque depois de uma certa graduação, de um certo grau de escolaridade, a pessoa note a necessidade do inglês e vá buscar esse ensino. Questão número 4 perguntava quantas horas por semana você faz o curso regular de inglês? 1 hora, não tivemos nenhuma resposta. 2 horas, 16%. 3 horas, 84%. E mais de 3 horas também ninguém. Infelizmente, as pessoas hoje em dia não têm muito tempo para dedicar ao estudo do inglês. Então, encaixam aqui aquelas horas que tem do próprio curso e 1 minutinho ou outro entre o dia, às vezes a gente consegue dedicar 1 hora ou algo a mais para fazer os exercícios e que a gente pede que eles façam o trabalho em casa. Mas devido à falta de tempo das pessoas gerais, como o nosso foco era com adultos, né? Adulto trabalha, adulto tem família, o pessoal não conseguia desprender mais tempo para trabalhar, para praticar o estudo do inglês. Questão número 5. Quantas horas por semana, além do curso, você costuma dispensar para estudar inglês? A gente tem umas fatias bem interessantes. Menos de 1 hora.
26%. Então, 1/4 dos nossos alunos entrevistados dedicam menos de 1 hora fora do curso para o estudo de inglês. Entre 1 e 2 horas, 45%. Graças a Deus é próximo da metade. Nós professores agradecemos. Entre 2 e 3 horas, 19%. E o nosso sonhado, o nosso esperado seria mais de 3 horas, infelizmente é 10%. A gente até tenta enfocar para os alunos de sala de aula a importância do estudo em casa, mas infelizmente o resultado é esse. É uma escola regular. Além do material escolar, que outros recursos você utiliza para auxiliar no seu aprendizado de língua inglesa? Algumas pessoas citaram música, a maioria das pessoas cita música. Muita gente até já ouviu falar em procurar curso de inglês. Eu quero fazer o curso de inglês, qual é o teu objetivo aqui? Entender música. Eu quero poder cantar as músicas da minha banda favorita e entender o que eu estou cantando. Mas nem tinha um foco assim, algo para trabalho ou algo para crescimento profissional, é esse o foco mesmo. Então, música é uma fatia bem grande. Filmes. Acredito que música e filmes são os tipos de arte mais populares, assim, então o pessoal acaba realmente buscando mais, são esses dois. Literatura em inglês, 8%. Também é uma forma de arte, mas a leitura é muito pouco enfatizada. Conversa em inglês, 12%. É difícil de acontecer, por quê? Porque eles não têm ninguém para conversar. Alguns alunos participam das nossas aulas de conversação, então eles fazem parte desses 12%. Alguns têm parentes que falam inglês, ou tem alguém no trabalho que fala inglês, então entra naquela fatia. E outros, tem gente que lê na internet, tem gente que usa jogos, tem gente que faz isso e aquilo, 4%. Na questão número 7. Então, nós pedimos que os alunos enumerassem de 1 a 4, sendo 1 a maior dificuldade e 4 menor, nas 4 habilidades essenciais para o aprendizado de inglês. Então, a gente pode ver que todas elas, na verdade, como foi de 1 a 4, todas elas tiveram votação, mas a gente pode ver que a audição e compreensão e leitura foram as dificuldades que eles citaram com ênfase maior. Então, a gente tenta até, como o Anderson citou anteriormente, filmes e músicas, que é o que eles realmente querem, então eles tentam compreender mais, entender mais, mas, no entanto, é a maior dificuldade que eles têm. Indo na sequência, a leitura, depois escrita, e por incrível que pareça, fiquei surpresa com o resultado, mas menos pessoas falaram que o se comunicar, o falar inglês, é uma grande dificuldade que eles encontram. A gente imaginava, sinceramente, imaginava que aqui o resultado ia ser falar e compreender, na verdade. Compreender eu acho que até está de acordo, mas eu achei que seria uma pontuação maior, né? Enfim. Seguindo com as questões, então, o foco principal da nossa pergunta, do nosso questionário, né? Se a idade adulta realmente é um empecilho na aquisição de uma segunda língua. Também me surpreendeu, porque afinal a gente sempre escuta as pessoas falarem que os adultos têm maiores dificuldades. Mais 71% dos nossos entrevistados acham que a idade adulta não interfere na aquisição de linguagem. O que a gente vai até na parte escrita, na discussão dos resultados, acrescentar um pouquinho da parte teórica, que alguns estudiosos, é bem sabe, não tem uma unanimidade entre os autores que escrevem sobre isso. Mas a grande maioria que nós encontramos cita justamente isso, que não é a idade um problema do aprendizado. O problema maior, na verdade, são outros fatores, como falta de tempo, entre outras coisas nós vamos discutir mais no final. Que era a nossa questão 9, que foi uma questão aberta, nós perguntamos para eles as maiores dificuldades no aprendizado, então eles poderiam citar o que eles achavam. Então, que vem de acordo com o que os autores da área falam, que é falta de tempo, um hábito que nós temos de ter que ter tradução literal para todas as palavras. Então, às vezes, algumas expressões ou algumas sentenças, algumas frases fazem sentido em inglês, mas nós não conseguimos traduzir palavra por palavra. Então, o adulto tem necessidade de saber o significado exato de cada palavra, mais do que as crianças. E, como foi citado anteriormente, também a dificuldade em praticar. Poucas pessoas fora da sala de aula que também falam. Bom, então, dadas todas as perguntas e o recolhimento de todos os dados, passamos então para uma breve análise do que a gente pôde perceber durante essa pesquisa. Então, o que a gente mais deu ênfase é que a maioria dos alunos não crê ter maior dificuldade por serem adultos. Então, como a gente estava falando, a gente até pegou alguns artigos, algumas coisas na internet,
E até há um tempo atrás, os autores eles diziam que esse era um período crítico, que a idade adulta era um período crítico para se aprender uma língua, porque os adultos tinham algumas limitações em relação às crianças, né? Só que de um tempo para cá isso vem mudando, os autores vêm mudando um pouco, como a gente disse, é muito controverso. Alguns dizem que o fator não é a idade que limita, não é porque você é adulto, mas sim por todas as outras coisas que estão ao teu redor e que você precisa dar ênfase. Porque uma criança ela só dá ênfase para aquilo, para os estudos e para a sua infância. Mas um adulto tem muitas outras coisas que envolvem e que isso sim talvez possa ser uma dificuldade, mas não o fator idade, que era o foco aqui, no caso, né? Esse fato que a Jane citou antes dos adultos buscarem a tradução mais literal deve-se ao fato de que o adulto, diferentemente da criança, ele tem uma noção da L1 dele, da língua mãe dele, mais consolidada. Daí a gente teve nas nossas primeiras disciplinas da área de linguística sobre a gramática universal. A gramática universal está muito mais presente no adulto do que na criança. A criança quer entender o que é. Você apresenta para ela um objeto, diz para ela o nome daquele objeto, ou então faz ela entender para que serve, o que significa, o significado daquele símbolo, e ela se contenta com isso. O adulto, por ter o português dele, a linguagem dele, mais enraizada, ele busca linkar as duas coisas. Então, quando você dá um inglês para ele, ele entendeu, mas ele vai dizer para você, tá, professor, mas eu preciso da tradução para entender. Esse é o termo que eles usam, mas na verdade eles já entenderam, só que por ter o português tão enraizado, eles tem que confirmar, parece, né? Uma confirmação. Então, como nós vimos nas aulas de linguística também, estou enfatizando, a língua materna muitas vezes é positivo, porque a gente já tem um conhecimento linguístico, mas às vezes interfere no conhecimento, porque a gente acaba utilizando, como as letras são semelhantes, ou as letras são as mesmas, mas os sons são semelhantes, e as palavras com significados diferentes, a gente tende a comparar sempre com a nossa língua materna, porque às vezes acaba confundindo e dificultando. E um outro fator também, que como professores dá para perceber, é que não importa a idade, sempre vai existir aqueles alunos que vão ter uma super facilidade e aqueles que vão precisar de um pouquinho mais de dedicação. Mas não é a idade que influencia, e sim é aquilo que você querer aprender uma língua, porque é possível, né? Você aprender independente da idade, se você quiser, se você tiver a disponibilidade de se dispor a aprender, mesmo com todos esses fatores que possam influenciar. Acho que é legal a gente deixar claro também que a gente fez a análise desse trabalho baseado no método no qual a gente trabalha. O método que a gente trabalha não usa tradução, ele usa inglês o tempo todo. O que acontece? Ele parte do princípio de que você apresentando um objeto para uma pessoa, ela vai olhar para aquele objeto e ela vai lembrar de uma forma gráfica para aquilo, vai lembrar de uma palavra. Por exemplo, ela olha para uma casa, ela vai lembrar da palavra casa. Beleza, ela tem isso associado. O cérebro trabalha por associação, então ele tem o português como idioma. Quando você dá um inglês para ele, o cérebro pega o inglês e vai dizer, bom, inglês é um idioma, português é um idioma, eu vou juntar os dois, fica mais fácil para mim. Por isso o aluno vem para você e pede o português. Você está dando inglês para ele, ele quer o português para juntar os dois. E o que a gente busca fazer no método é justamente quebrar isso. A gente quer que eles tenham casa, o símbolo da casa, a casa e a palavra house em inglês. Porque quando ele olhar para a casa, ele vai ter dois canais para acessar. Ele não vai ter, por exemplo, o símbolo da casa, a palavra house em inglês. E toda vez que ele olha em inglês, ele precisa lembrar do português para lembrar do objeto. Toda vez que ele vê o objeto, ele precisa lembrar do português para lembrar em inglês. Aí, pelos adultos terem esse português mais concretado, digamos assim, como eu citei anteriormente, eles ficam pedindo mais para você. A gente notamos essa dificuldade principal dos alunos nessa pesquisa, porque a gente se focou em adultos. A gente crê que se a pesquisa tivesse sido conduzida com outras idades, com crianças e adolescentes, o resultado teria sido bem diferente. E o fato de eles citarem muito a carga de compromissos como um empecilho para que eles venham estudar ou se dedicar mais. Que é uma dificuldade que também a gente pode ver em todos os segmentos hoje em dia.